Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre concordância verbal. Lembrando que a concordância é a combinação do verbo em número e pessoa com o sujeito a que ele se refere. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os casos especiais de concordância verbal com o sujeito composto. Então, nos acompanhe. O primeiro caso é quando o sujeito composto ele está depois do verbo. O que vai acontecer com o verbo? Ele pode ficar no plural ou concordar com o sujeito, com o núcleo do sujeito mais próximo. Exemplo: não fazem parte do cotidiano de algumas famílias o desemprego, a busca pelo atendimento médico, a fome. Observe que o nosso sujeito composto, ele é o desemprego, a busca pelo atendimento médico e a fome, tá certo? E esse sujeito, ele tá após o verbo, tá? Ele tá depois do verbo. Então, há duas possibilidades. A primeira é a qual nós estamos observando. O verbo ficará no plural, concordando com os núcleos do sujeito composto, que é desemprego, busca e fome. Já no segundo caso, em que o sujeito ele fica depois do verbo, o verbo ele pode ficar no singular, é o caso do verbo fazer, tá? Ele vai ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo, que seria desemprego. Segundo caso, quando cada núcleo do sujeito composto está acompanhado das palavras cada ou nenhum, como adjunto adnominal, o verbo fica no singular. Exemplo: cada criança, cada homem, cada mulher tem direito à saúde e educação. Observe que os núcleos do sujeito, tá? O sujeito o núcleo dele, criança, homem, mulher, eles estão acompanhados da palavra cada. Nesse caso, essa palavra ela está funcionando como adjunta de nominal, porque ela está junto do nome, junto do substantivo, certo? Então, quando isso ocorrer, o verbo ele vai ficar no singular. Por isso que o verbo ter está no singular, tem, tá? Sem acento, fazendo a concordância com o sujeito composto que está sendo acompanhado pela palavra cada, que funciona como adjunto adnominal. Terceiro caso: quando o sujeito composto vem resumido por um pronome indefinido, o verbo fica no singular. Exemplo: a fiscalização do meio ambiente, a preocupação com a educação, o estímulo ao primeiro emprego, a melhoria da saúde, tudo, todo esse sujeito composto, é isso que ele está dizendo, tudo ajuda a melhorar a vida do povo brasileiro. Então a palavra, o pronome indefinido tudo, ele está resumindo esse sujeito composto. E quando ele apresenta essa função, o que é que acontece com o verbo? O verbo ele fica no singular, certo? Quarto caso: quando os núcleos do sujeito composto são ligados por ou, indicando ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Exemplo: a turma A ou a turma B encenará o alto de Natal. Observe que o sujeito é a turma A ou a turma B e o núcleo desse sujeito, turma A e turma B, está sendo ligado pela palavra ou, tá certo? E essa palavra está indicando uma ideia de exclusão entre esses núcleos. É uma turma ou é a outra que vai encenar, não são as duas. Então, neste caso, o verbo encenar, ele fica no singular. Agora nós vamos ver alguns casos especiais com o verbo ser, tá? O verbo ser ele tem diferentes formas de concordância e nós vamos estudar alguns desses casos. Primeiro, se o sujeito ou predicativo do sujeito for um nome que indique pessoa, o verbo ser deverá obrigatoriamente concordar com esse nome. Exemplo: as crianças são a maior riqueza de um país. Observe que neste exemplo, as crianças, tá? Ela está indicando pessoa e as crianças é o sujeito. Então, o verbo, neste caso, está concordando com o sujeito
crianças, tá? Porque ele está indicando pessoa, o verbo ser. Já no segundo caso, as preocupações da família era aquele jovem. Observe que o sujeito agora é as preocupações da família. Porém, quem está indicando pessoa é o predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito, no caso, jovem. Então, neste caso, como é o predicativo do sujeito que está indicando a pessoa, o verbo vai concordar com o predicativo e não com o sujeito, como foi no primeiro exemplo, certo? Segundo caso, o verbo ser concorda sempre com os pronomes pessoais. Exemplo, o culpado do descaso não éramos nós, eram eles. Observe que nós temos o verbo ser, éramos, ele concordou não com o culpado, e sim com o pronome pessoal nós, por isso que é éramos nós. E no segundo caso, eram eles, porque também concorda com o pronome pessoal eles e não com o culpado, certo? Terceiro caso, o verbo ser concorda com o numeral nas indicações de hora, distância e data. Exemplo, faltam 15 minutos para o filme começar. Observem que o verbo faltar está no plural porque ele concorda com o numeral 15, tá? Que indica que é mais de um, ou seja, plural, certo? Outro exemplo, da minha casa até a pracinha, a distância é de 1 quilômetro. Observe que o verbo ser, agora representado pela flexão ele se encontra no singular. Por quê? Porque ele concorda com o um, tá? E um é singular, tá? Porque não indica mais de um objeto, é um único, tá? O outro exemplo, hoje são 23 de julho. O verbo ser agora no plural, tá certo? Porque ele vai concordar com o numeral 23, certo? E o quarto caso, nas expressões indicativas de quantidades, o verbo ser é sempre empregado no singular, como em é muito, é pouco, é demais, é bastante, é tudo. Exemplo, algumas ações será pouco para consertar todas as injustiças sociais. Então, observe que o verbo ser, ele vai ser sempre empregado, tá? Será, né, no caso, vai ser empregado no singular, porque ele está sendo acompanhado de expressões indicativas de quantidade, como é o caso de pouco. Outro exemplo, alguns trocados e uma muda de roupa é tudo que tenho. Novamente o verbo ser no singular, concordando com a expressão indicativa de quantidade, tudo. Para a feijoada de domingo, 5 quilos de feijão é muito. Observem, tá? Que o verbo ser está no singular, porque ele está concordando, nesse caso, com as expressões que estão indicando quantidade. No caso, muito, certo? Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.